Olá pessoal, mais um quadro do Domingo Intermissivo Conscienciológico. Eu sou o Murilo Veralino, formado em Tecnologia e Análise de Dados e autopesquisador da Conscienciologia desde o segundo semestre de 2008. Eu sou Rosana, psicóloga, mestre em educação, autopesquisadora da Conscienciologia desde 2002. Nesse domingão, dia 12 de janeiro de 2025, vamos falar de um tema muito importante aqui para o intermissivista. São as autorretrocognições sadias. O que seria isso? Auto é a própria pessoa, retrocognições são memórias de existências pretéritas, de vidas que já aconteceram, vidas passadas. Então, o intermissivista ele também pode recordar do tempo que ele esteve no extrafísico, não necessariamente de uma vida em específico. Então, por isso que são autorretrocognições sadias porque aquela lembrança vai ajudar ele na execução da programação existencial aqui na vida intrafísica, não é mesmo, Rosana? Daí o que as consciências extrafísicas amparadoras eles aproveitam? Existem uns exemplos. Assim, a gente está lendo um livro, né? Aí o que eles podem inspirar a partir daquele livro as memórias, as memórias, as retromemórias, né? Do curso intermissivo ou das nossas vivências pretéritas, né? Passadas. Também seria outra coisa. Às vezes tu faz um curso, né? Um curso, um tema que te chama atenção, aí vai dar aquela repercussão, aquele banho energético que a gente chama, né? O que seria um banho energético? Parece uma chuva de energia que tu sente e é como se tu fosse, é como se fosse assim, não, é isso, é uma confirmação. Daí outra coisa também, às vezes você está conversando com um amigo, uma amiga de alguma cidade, um assunto. Esses dias aconteceu com nós, né? A gente estava conversando com um casal de amigos, eu estava falando com a moça lá, e eu comecei a falar de uma cidade para ela e ela começou a dizer, nossa, eu estava pesquisando sobre isso, e começou a dar repercussão energética. Eu senti, ela sentiu, daí a gente disse, olha como eu estou arrepiada, né? Eu mostrava o meu braço, eu mostrava o braço dela. Então, assim, alguma coisa tem para a gente pesquisar. Aí, claro, sempre uma autocriticidade, né? As experiências. E outra coisa também é desconhecido. Às vezes uma pessoa desconhecida, tu olha assim, mas não, parece que eu conheço ela de algum lugar, né? Uma sensação de conhecimento mesmo. E outra coisa também, que né, os amparadores, eles ajudam a ter inspirações também, seria a partir de grupos. Que grupos que a gente pertencia, né? Hoje eu e a gente estava assistindo uma série bem interessante sobre os índios norte-americanos e a gente teve assim, a gente até analisou o filme e tudo porque parecia mesmo talvez que era um grupo que a gente já conhecia, ou teve alguma vivência lá, porque tem coisas que eles tinham ali que a gente tem afinidade, né? Que gosta disso. É interessante você falar na série que a gente estava assistindo, porque eu recordo certa vez o professor Pedro Fernandes estava assistindo a tertúlia lá e citou um filme chamado A Viagem, com Tom Hanks. Esse ator eu não gosto, desse Tom Hanks. É aquele que fez o náufrago lá, da bola lá. E eu já gosto dele. E me veio bem forte que nesse filme ia falar da minha personalidade consecutiva. Eu falei, tipo, não acreditei muito, mas fui lá e confirmei. Ou seja, naquele momento que o Pedro Fernandes falou lá sobre esse filme, que tem a ligação com que ele hoje praticamente é um dos diretores lá da Consecutivos, que é uma instituição conscienciocêntrica relacionada à série de existências que são reencarnações, vidas passadas. Então naquele momento eu ganhei um banho de energia e o amparador me deu um insight para falar, para eu assistir. E eu ainda duvidei, eu sou bem custoso. Então fui lá e confirmei, assisti em determinado momento, fala lá de uma personalidade consecutiva que eu estudo, né? Porque o camarada tá querendo vender um móvel lá do escritório lá e fazendo chamou a atenção lá, tá tentando vender, tava fazendo uma propaganda de determinado escritor inglês lá e na verdade não era. Então, em algum momento específico, e fala também de outro personagem que o camarada tá na Conscienciologia, que é o nosso amigo Ricardo Rezende lá, que possivelmente foi o Arthur Conan Doyle. Eu posso falar isso porque realmente ele já também estuda esse personagem. Então, as
autorretrocognições sadias, elas impulsionam a pessoa nessa vida humana a entender como que ela funciona. Por que que, como a Rosana estava falando, por que que ao ver um grupo lá específico dos indígenas lá, determinada tribo, eu me senti pertencente àquele grupo? É porque possivelmente nós estivemos lá com outros corpos físicos. Então, esse processo aí de entender o todo, né, de entender que você já fez parte de um processo histórico em outra existência, em outra era, em outro século, isso faz a pessoa ter uma cosmovisão, faz ela não ficar com aquela visão mais limitada da vida que muita gente, infelizmente, tem, e tem preconceito, né, com as pessoas que estão estudando lucidamente, que é o nosso caso aqui. Nós não estamos viajando em maionese nenhuma, nós estamos até sendo críticos nessas nossas colocações, porque, como eu falei, eu até duvidei, mas eu senti a sensação, como a Rosana sente, que ela estava conversando com a nossa amiga parapsíquica também, e ela sentiu o banho de energia e os pelos sobem, e isso não é invenção, não é coisa da imaginação, como muita gente pode achar. Então, é bem interessante esses parafatos. E ficar atento, né, a essas coisas, porque o que é o Lupensene? Todo pensamento, sentimento e energia, às vezes de uma cultura, de fatos, e que a gente traz tendências, né? Muitas vezes tendências de vidas passadas, e também as ideias inatas do curso intermissivo, que a autorretrocognição sadia tem a ver muito com o curso intermissivo também, né? E aí que é que vai no ponto correto aqui da nossa aula, né? No ponto certo, que é o processo do intermissivista acessar, por meio dessas autorretrocognições sadias, aquilo que ele já estudou no extrafísico, para entender o que ele veio fazer aqui no intrafísico, ou seja, o que ele estudou lá no curso intermissivo. Então, isso, como que o intermissivista acaba tendo mais facilidade nesse processo de recordação do que ele estudou no extrafísico aqui no intrafísico? No meu caso, a recuperação de cons, né, de unidade de lucidez, aconteceu devido a eu começar a ver várias tertúlias diariamente ali, quando eu comecei a interar com a Conscienciologia via YouTube, e aí, sendo um teletertuliano assíduo, aquilo favoreceu para eu ter autorretrocognições sadias de curso intermissivo. E até presumo, eu e a Rosana temos essa hipótese de termos até sido professores de curso intermissivo. Então, é um processo que você tem que também fazer uma imersão, né? Entender o paradigma consciencial, começar a estudar é fazer uma imersão. E ao fazer essa imersão, naturalmente, as memórias vão acabar sendo recuperadas e a consciência pode começar a ajustar a sua bússola intraconsciencial aqui na vida humana, não é mesmo, Rosana? E tem umas reflexões bem interessantes que até para a gente, né, claro que a gente sempre se inclui na autopesquisa, que achei bem interessante, que eu estou no livro aqui da Tatiana Mota, ela faz essa pergunta assim da pré-ressoma, né? A gente está lá no intermissivo e da pré-ressoma. Então ela faz uma pergunta: como é que a gente avalia o nível de autoconhecimento da existência da pré-vida? Como é que a gente vai avaliar isso, né? E outro fazia: o que fazia antes de nascer? E onde estava? Com quem? Quais eram as suas prioridades e por quê? Então, assim, é uma coisa de autorreflexão. E outras perguntas você lida com experiências retrocognitivas de modo místico e infantil? Né? Tipo, né? Não é místico nem infantil, é uma coisa para a autopesquisa mesmo, né? De saber que vidas, o que você teve de potencialidade em outras vidas, né? E ainda devaneia ter sido personalidade histórica sem nenhum esforço investigativo ou experiência confirmadora. Assim, eu fui a rainha tal. Não, vão pesquisar firme, não vão, né, investigar a experiência, fazer várias pesquisas com história, com internet, né? Hoje a gente tem muitas técnicas e muitos instrumentos para isso, né? E outra pergunta que ela pergunta aqui é: se você vivenciou retrocognições consciencialmente enriquecedoras e o que fez com tais lembranças? Qual o grau de aplicação de tal experiência em benefício da humanidade e da para-humanidade? Assim,
A gente teve essa retrocognição, a gente está fazendo o quê? Né? Só para o nosso ego? Não, a gente está cada vez melhorando como ser humano e ajudando a humanidade. Na minha opinião, eu tenho contribuído na tarefa do esclarecimento, porque muitas pessoas acabam tendo esses parafenômenos, esses parafatos, essas paraperceptibilidades, né? Exercendo o parapsiquismo no dia a dia, só que elas acabam recuando por falta de pessoas que são lúcidas e que falam disso abertamente. Então, com o nosso trabalho aqui de esclarecer de forma teórica e prática, nada mística, nada imaginativa, acaba favorecendo essas pessoas que estão tendo esses parafenômenos, que acabam recordando, né, do que elas estudaram extrafisicamente e acabam até achando que era sonho e tal, mas não. Muitas vezes são memórias fidedignas que a pessoa não tem nem ambiente para colocar isso para as pessoas entenderem, porque é tão robotizada, é tão alienada na vida intrafiscalizada. Até nós estávamos assistindo o Aerópago, é isso que fala, o Aerópago ou Areópago, do último sábado, bem interessante sobre a questão evolutiva grupal. Então, o nosso amigo lá, Rui Bueno, estava falando que... É o realismo, né? Realismo evolutivo. Realismo evolutivo grupal. O que impede a consciência, na opinião dele, eu concordo, de ficar mais lúcida é a alienação. Então, é muito processo de preso no mundinho ali, numa bolha ideológica e tal. E isso, infelizmente, existe até dentro da Conscienciologia. Então, quanto mais a pessoa é lúcida, mais ela é aberta a ver várias vertentes. Até nosso amigo lá, o Fernando, estava falando lá que concorda que deveria ser mais aberto para interagir com os outros grupos. A Conscienciologia, na verdade, ela é aberta. O problema é que são os outros grupos que ficam com medo, ficam com preconceito e não vão lá interagir. Então ela é aberta para qualquer tipo de gente. Qualquer tipo de gente pode chegar lá, estudar, fazer os seus experimentos. Então eu gostei bastante lá do debate lá. A Dulce Dal, a Rosa Nádia também, elas estavam bem ativas ali no debate. Elas acompanharam muito, né, a questão da passada de bastão do Valdo, né, que acabou treinando bem elas ali, para depois de dessomar, elas conseguirem manter, né, o processo, principalmente a Dulce, né, então foi bem interessante. A Terezinha também deu depoimento, a Terezinha Mello lá, que infelizmente existem muitas pessoas ali no condomínio e tal, ali próximo, mas o número de pessoas que vão lá no tertuliário ainda é muito baixo, então isso foi uma crítica construtiva que eu gostei bastante. Então é isso. O intermissivista está aqui na vida intrafísica e a gente falando sobre curso intermissivo todo domingo aqui, a possibilidade dessas consciências acessarem essas ideias é grande. É isso aí. Até o próximo domingão. Até o próximo. Valeu.